Olá, taurinos! Tudo bem? Chegou a sua vez! Yay! Touro, quando eu fui para abrir a mesa para fazer a sua leitura, eu fui muito intuída para primeiro abrir as suas cartas, todas, meditar a respeito. Gente, vocês me perdoem pelos barulhos do fundo, porque, né? Fora do meu controle. Enfim, voltando. Fui intuída a abrir suas cartas primeiro, meditar sobre elas, para depois eu ligar a câmera. E eis o que eu fiz. Quando eu abri a primeira cartinha, eu já entendi o porquê que tinha que ser assim, porque, né? Vamos começar do começo. As 3 primeiras cartas que eu tirei foi a carta da Lua, o 5 de espadas e a carta da morte. O que isso veio para mim de primeira? Para os próximos 28, 29, 30 dias, a gente está então só fazendo uma retrospectiva dessa lua crescente no seu signo que está começando agora, que vocês estão sentindo o início dessa energia te impulsionando. A carta da lua chegou aqui primeiro falando que essa alunação, esses 28, 29, 30 dias, vai mexer bastante com você. Vai mexer bastante com a maneira que você se movimenta, com a sua própria consciência, com a consciência que você tem do seu inconsciente. É como se fosse uma renovação, uma transformação sobre a maneira que você tem algumas crenças, mas essas crenças, elas são inconscientes. É como se você trouxesse para a consciência algumas crenças que você fala, nossa, opa, tô vendo por uma outra perspectiva isso aqui, entende? Essa leitura, ela tá muito voltada para relacionamento, primeiramente. Então, assim, eu vou ler primeiro relacionamento e depois eu vou ler carreira e finanças, certo? Quando eu leio para relacionamento isso aqui, eu entendo que mentalmente, ali atrás, o pano de fundo de vocês é de uma convivência com um parceiro, uma parceira, ou com um crush. Aqui não coloca muito selo em quem é a pessoa, coloca só com quem você está se relacionando, certo? É como se tivesse algum embate mental nesse relacionamento, sabe? Promessas não cumpridas, fala muito e faz pouco, ou então na hora de fazer, a atenção ela não é focada 100% no que foi dito, no que foi prometido, a atenção não é 100% focada em você, por exemplo, dentro do relacionamento. É como se você estivesse conversando com uma pessoa frente a frente e de repente a pessoa tá olhando o celular. Nem prestou atenção no que você está falando e o assunto é importante. E o assunto, por exemplo, é a respeito de algumas situações que você percebe, por exemplo, numa discussão de relação, você vai falar de situações que te incomodam, você vai falar de situações que você sente que tem algo de desvantajoso, tem algo de querer, poxa, joga nossa bolinha lá em cima, lá no alto, e aí quando vai ver na prática, mas nem pega a bolinha cai e estatela no chão, entende? Uma dinâmica mais ou menos assim, onde você vai querer comunicar esse tipo de situação e a outra pessoa, não que a outra pessoa não tá prestando atenção, ela até tá, mas é parcial. E é aquela, né, touro? Quando a gente tá falando, a gente quer full attention. Olha pra mim quando eu tô falando com você. Por favor, o assunto é importante, o assunto é sério, né? Faz esse esforcinho de tentar entender o que eu tô falando, que é pra gente conseguir continuar construindo esse relacionamento, que é pra gente matar o que não serve mais, que a gente tá levando pro peito, que, né, tem que ser renovado, tem que ser transformado, transmutado, jogado pro universo e falar, ó, universo, leva e me traz renovado isso aqui. Entende? É quando vocês querem fazer esse tipo de movimento que o parceiro ou a parceira, tipo, não dá aquela full atenção que você precisa. Eis que você percebe que as situações de acolhimento, as situações de carinho, de toque, de intimidade, eles estão divididos também.
Só que aqui é uma percepção muito mental, viu, Touro? Não, eu não vou falar que isso é uma percepção da vida física, porque vai ter um desenrolar aqui um pouco mais, um pouco diferente, um pouco inusitado pelo fundo do deck que eu tenho aqui com o louco. Mas assim, o que eu percebo é que você vai conscientemente, você vai perceber essa contrapartida do seu parceiro e é aquilo que você me dá, é o que eu vou te dar de volta. Entende? De valores mesmo, por exemplo, a gente está falando do que você vai fazer na prática. Eu vou te entregar de volta. Então, se o parceiro ou a parceira está... E quando eu digo parceiro ou parceira, né? A pessoa com quem você está se relacionando, seja ambiente de trabalho, seja familiares, amigos, ou amor mesmo. Mas é aquela, se me trata com frieza, a frieza vem na mesma proporção. Se me trata dividindo a atenção, a minha atenção também vai ser dividida. Ok, que eu tenho uma certa dificuldade de dividir a minha atenção com duas coisas ao mesmo tempo, só que é aquela, prioridades. Se eu ver que eu tenho uma coisa valorosa na minha mão e você também não está dando a devida atenção para mim, me valorizando, então o meu foco e atenção, querendo ou não, ele vai ser mais canalizado naquilo que eu estou valorizando. Até vai ser um foco dividido, mas a porcentagem ela não vai ser tão justa assim. Por que eu digo isso? Porque o Pajem de Espadas, ele traz informações, né? Então, mentalmente, você está coletando informações emocionais, porque o Pajem de Espadas, ele está aqui dentro do seu emocional, com os 5 de espadas acima dele. É como se ele tivesse, como se emocionalmente as informações estivessem chegando para você de uma maneira bem injusta. Não bem injusta, porque não tem tanto extremo aqui, mas né, nossa, tem um negócio aqui de... O 5 de espadas, ele é uma carta de jogos mentais, e ele apareceu 2 vezes na mesma posição. O Osho também está com o 5 de espadas aqui, que é a carta da comparação. Então, sabe, assim, esse 2 de ouros vem falando pra mim que você vai fazer esse jogo, entre aspas, de proporção, do mesmo jeito que vier, vai voltar. Se eu ver que a falta de valor está sendo maior, eu vou focar naquilo que realmente tem valor. E eis que você vai entrar em contato com algumas coisas inconscientes que você aprendeu, por exemplo, na infância. Memórias sabe quando você vê relacionamento interpessoal, por exemplo, durante a infância, e você acredita que aquele relacionamento é o ideal? Aí, de repente, quando você entra na fase adulta, a vida, com toda a sua dureza, vai mostrando que aquele relacionamento ideal que você viu quando era pequeno ou pequena, não é bem desse jeito que é ideal. Talvez seja um relacionamento tóxico? Muito provável, porque, né? 2 vezes o 5 de espadas aqui. E é aquela, uma vez alguém virou pra mim e falou assim, mas toda vez que a gente tá vendo um relacionamento tóxico, é porque você também é tóxica. Aí eu falei, ok, realmente, por obviedade, porque senão a gente não veria a maldade no outro. Se a gente não tivesse essa maldade dentro da gente, a gente não teria nem vocabulário para poder distinguir o que é aquela maldade ou não no outro. Entende? Então, quando a gente vê o outro tóxico, é porque a gente é também. A gente já entrou em contato com essa energia, de uma maneira positiva ou negativa, não importa. Não importa se nós recebemos aquela toxicidade ou se nós agimos dentro daquela toxicidade, mas ela existe dentro de nós. Ela é uma sementinha que foi plantada ali. E as situações da vida que faz essa sementinha brotar, ou então ela ficar hibernada ali até o momento correto dela brotar, porque querendo ou não, é uma sementinha. Então assim, é quando você recorre a esse tipo de padrão, lá do fundo, lá da infância, que você percebe que existem algumas atitudes que a pessoa, o outro, talvez não perceba que está num looping mental que não faz parte da realidade. E aí você fala, ok, pode ficar nesse looping. Dessa realidade eu não vou fazer parte. Mas não é um fazer parte de me afastar. Não, é muito uma consciência de o autocuidado. Ai, Touro, isso pra você é assim, sensacional. Volto a reiterar, eu sempre, toda vez que eu vejo a rainha de copas na vida física de vocês, eu sempre reitero, é comer uma boa comida, é passar um bom perfume, é fazer uma sessão de daycare. Sabe aquele momento que você tá vendo que você tá andando muito de chinelo, o seu calcanhar tá craquelado e você fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Mas não no sentido de, ai, credo, ai, que horrível ter isso aqui. Não, muito no sentido de,
Ah, é meu pé que me sustenta. Ele tá rachado desse jeito porque por conta de todas as atividades que eu faço, por conta da liberdade que eu tenho de poder usar esse sapato, sei lá, né, esse calçado, ou por conta da necessidade de usar um calçado específico que machuca meu pé. Então é aquele momento que você faz uma massagem gostosa, é aquele momento que você lixa o pé, e não importa se você é homem ou mulher. É um autocuidado, tá? Uma hora eu sou homem, eu não me incomodo com isso. Ok, é um fazer a barba, é um ir no barbeiro, é comprar uma camisa nova, é autocuidado, gente. É fazer pra nós aquilo que a gente percebe que o outro não tá sendo nem capaz de perceber que a gente tá precisando. São necessidades. A gente tá falando da lua, lembra? A gente não pode esquecer nunca disso. A lua fala das nossas necessidades. Ah, e a hora que a gente percebe que a nossa necessidade é um colo de mãe e esse colo de mãe somos adultos o suficiente para nos darmos. Ah, isso não tem preço, touro. Nossa, ó, até me arrepia. É uma sensação assim que você fala: caramba, ai que delícia. É muito uma situação muito de autocuidado, por mais que o relacionamento não esteja querendo engrenar. Por quê? A partir do momento que você passa o seu olhar para esse passado, para esse autocuidado, para esse padrão inconsciente que até hoje você falava, ah, tudo bem, eu tolero, porque né, touro tem uma tolerância muito grande. Por mais que seja um signo bravo, por mais que sejam pessoas mais tenazes, a tolerância, nossa, existe para muitos. Muitos taurinos se identificam com a paciência. Então é aquela, você vê um padrão que você até percebe que ele não é muito saudável, mas você fala, tá bom, ok, essa pessoa tá na passada dela, eu tolero isso porque ainda não tá me afetando, ou eu ainda não me incomodo, ou, né, gente, deixa essa pessoa viver. É um não se preocupar. Só que agora chegou um momento que, ai, precisamos aprofundar. Droga, precisamos nos preocupar. Só que essa preocupação, ela não precisa ser por via da dor. Ela pode ser por via da compreensão. Entende? Por isso que eu tô falando que tá muito gostosa essa leitura, porque é muito por via da autocompreensão. Então, a partir do momento que a gente olha para aquele passado, e aqui eu vou começar a entrar já no que o Osho tá falando, ele veio com um 6 de copas, um 5 de espadas e um 6 de paus. 6 de copas, a carta do sonho, é muito você olhando para aquele passado, para aquela infância, para aquele comportamento, para aquele aprendizado com a lua acima, aquele aprendizado inconsciente, e comparando literalmente o que era certo, o que não era, o que deu certo, o que você percebe como toxicidade hoje como adulto, o que uma situação talvez... Ah, tem, por exemplo, ó, um exemplo bem básico que eu vi na internet esses dias. Sabe esses shorts do YouTube? Eu tava passando por alguns que falam a respeito de depoimentos no Reddit, que é uma rede social que tem por aí. E eles estavam perguntando qual era a situação mais fucked up, a situação mais meleca que você já viveu, que você já presenciou, por exemplo, na sua infância, e que na época você não processou direito, você sabia que tinha alguma coisa errada e falava, ah, velho, tá bom, exploda-se. E agora na fase adulta você fala, opa, calma. Agora que eu cresci, eu aprendi que isso aqui é muito errado. Mas peraí, eu acho que eu vou ter que aprofundar nisso aqui. Entende? É essa curiosidade que vai trazer para você, e isso vai trazer uma renovação na vida física dos seus relacionamentos. Ah, que suspiro de alívio, touro do céu. Nossa. Suspiro de alívio porque você vai passar a ter uma nova perspectiva. Você vai passar a se dedicar àquilo que realmente interessa num relacionamento interpessoal. É como se você fosse ser um pouco mais ousado, como se você fosse se arriscar mais, a entrar mais em contato com as pessoas, a ser mais falante, né, a ter um espírito até um pouquinho mais conquistador, uma coisa menos pacata, não que você vai precisar mudar a sua atitude, porque eu não vejo mudança de atitude aqui. Quer dizer, atitude não, mas eu vejo uma mudança no olhar e no acolhimento sobre si. Eis que o processo inteiro vai ser prazeroso, sabe? 3 de ouros aqui no fundo do deck. O processo inteiro vai ser gostoso, você vai gostar do início ao fim.
Não vai ser uma coisa que você vai falar, ai meu Deus, que fardo, que fase, puxa vida. Isso depende muito do ponto de vista, né, Touro? Depende muito de como a gente percebe as situações que nos incomodam. Depende muito de como a gente percebe quando o outro foi injusto ou fez alguma crueldade com a gente. E a gente está disposto a passar por cima daquilo, mas assim, entendendo a complexidade do problema, perdoando aquilo que tem que ser perdoado, passando por cima de algumas situações que você fala, ok, ou então não, rebatendo aquela situação, porque no Osho, o fundo do deck é o 10 de paus. Rebatendo aquela situação e colocando um fim nela. Mas não no relacionamento interpessoal em si, mas na situação, naquilo que incomoda, naquilo que está reprimindo. É a carta da repressão, é aquilo que está te explodindo por dentro e que muitas vezes você não percebe, que você perde a calma, que você estoura, que você briga com alguém por conta de um assunto que foi gerado tão lá atrás. Touro do céu. Entende? É denso? É. É pesado? Sim, não vou negar, porque a gente está lidando com a lua e a morte. A gente está lidando com dois assuntos que talvez não sejam os mais agradáveis para se sorrir. Só que dentro de você existe uma leveza. Lembra disso. A leveza de Touro. Touro regido por Vênus. Vênus está passando por um período de retrogradação em Capricórnio. Ela está lá vendo tudo aquilo que é muito pesado, tudo aquilo que é responsabilidade dela ou não, quais são os valores que ela tem e que ela quer levar para os próximos 5, 10, 15 anos. Ou então quais são aqueles valores que ela está falando, aqui é a limpezinha que eu tenho que fazer porque, né, chegou o momento. E daqui a pouco, Touro, vai chegar o momento da atitude, porque depois da Vênus vai entrar Marte em Capricórnio. Aí vamos botar a mão na massa. Devagarzinho, com estrutura, com planejamento, com né, pezão no chão, Marte em Capricórnio, mas se movimentando, um pouco devagar até, estamos falando do signo de terra, mas vai ter uma atitude ali. Então, assim, percebam, essa fase que você está passando dentro dos relacionamentos é uma fase que você precisa aprofundar para você ir para o próximo passo. Principalmente para você receber aquela energia gostosa de acolhimento, porque a partir do momento que você dá essa passada e você entende como se acolher, se você estiver solteiro, você vai entrar num outro relacionamento, se você quiser, ou você vai entrar num relacionamento consigo mesmo, que você vai falar, nossa, é diferente, é novo, eu nunca vivi isso. Eu nunca tive o gostar desse processo. Nossa, isso nunca me foi tão confortável. Entende? A gente vai entrar num outro nível de relacionamento. Para o amor é isso. Estamos lidando com um signo de peixes. Escorpião, muita água, tá? Os signos de água tá forte aqui. Câncer, escorpião e peixes. Com câncer e escorpião é esse sentimento de vitória, esse sentimento de, né? Bora lá renovar essa relação. Com peixes é uma coisa mais complicada porque peixes tem um problema com foco, né? É muito fácil distrair a atenção de peixes porque ele está eternamente entre dois mundos, ele está eternamente colocando um pezinho na realidade e de repente ele vai lá longe em Nárnia, aí ele volta, aí ele pega mais um pedaço da realidade, aí ele vai... É uma gangorra que para quem gosta de uma coisa um pouco mais fixa, física e palpável, dá no saco. E dá a impressão que a pessoa está sendo injusta com a gente. Ou que ela está fazendo joguinho, ou que ela está se fazendo de sonsa, ou não importa. Vamos voltar no conceito lá de trás. Volta para sua infância, volta para o seu conceito de relacionamento, aprofunda. O que foi que você achou que era normal dentro de um relacionamento e hoje, como adulto, você percebe, não, isso era um conto de fadas, ou não, realmente, isso aqui pode ser uma coisa meio agressiva entre duas pessoas, não rola essa dinâmica. Com peixe não é que vai ser agressivo, porque não tem agressividade aqui, mas é ilusionista, tem um quê no fundo falando meio que tá tudo muito no etéreo, nada palpável. E quando tá no palpável, nunca é um foco 100%. Muito bem. Não temos outros signos, certo? Pro ponto de vista do ambiente de trabalho, Touro, é um mês que vocês vão estar passando por alguma renovação financeira. Mas a partir do momento que você compreende o seu sentido de estar
confortável, estar nutrido, estar com as ferramentas de trabalho que você precisa, no ambiente calmo ou não que você precisa, com tudo aquilo que você realmente tem necessidade para desenvolver as suas atividades com amor, carinho, paciência e atenção. Entende como isso é muito uma sensação de acolhimento? Ai, eu tenho a minha caneta favorita. Ai, que delícia. Entende? Poxa, esse grampeador é meu, putz, ele tá aqui na minha mão sempre, sabe? Tá tudo muito na mão. A partir do momento que você compreende que... E aqui eu tô falando, aqui é um exemplo muito superficial, só que ó, a leitura, ela tá toda voltada para um aprofundamento. Então, assim, quando você sente que você está dentro de um ambiente de trabalho acolhedor, e aqui seja dentro do seu próprio negócio, com o seu cliente, com o trabalho que você desenvolve, com a autonomia que você tem, com a empresa que você trabalha, não importa. Quando você percebe que a empresa, seu negócio, a estrutura do seu ramo, está passando por renovações, está passando por transformações, está passando por um período onde aquilo que era-se considerado palpável, fixo e sólido, de repente o negócio dá uma transformada, dá uma mudada, dá um shift que você fala, nossa, putz, saindo da zona de conforto, não sei se eu tô bem, se eu não tô. E aí você passa a perceber ao seu redor que as pessoas estão mais egoístas. Do ponto de vista de carreira e finanças, esse 5 de espadas dentro do emocional é um egoísmo que a gente percebe no ambiente. Aí é o cliente egoísta que não tá percebendo o erro dele também. Sabe? Quando as duas partes erram, mas tipo, sempre tem um que tá querendo levar vantagem a ele e falar, não, mas eu não erro. Sabe? Enfim. Quando você percebe que o seu entorno tá nesse, entre aspas, desespero, porque, né, quando a pessoa começa a ser muito egoísta e a jogar argumentos, e a colocar situações, e a falar coisas que... informar sobre coisas que não são realidade, fake news, só para se defender, é porque a pessoa ela tá, talvez, muitas vezes, inconscientemente, se defendendo do medo que ela tem do assunto, do medo de falhar. Aquela pessoa provavelmente ela deve estar, né, a lua está aqui, conscientemente você pode estar percebendo quando você aprofunda no problema daquela pessoa, sua casa 7 é escorpião. Então você sempre aprofunda no outro, existe uma tendência, você gosta daquele oculto do outro, sabe? De vez em quando você gosta de saber uma coisa que ninguém sabe, entende? Então assim, a partir do momento que você entra em contato com o seu próprio pensamento na leitura que você faz do outro, você também remete à sua própria infância. Você também, né, você faz aquele joguinho entre... Você entra numa energia pisciana, a lua aqui no seu mental, né, de entrar em contato com a realidade, mas também viajar longe com o mental, com a imaginação, com a criatividade. Você volta para memórias da sua infância, onde, por exemplo, você pode ter tido um comportamento parecido com aquele colega de trabalho. E aí você fala, mas espera, aquilo lá foi quando eu era criança. Pois é. Perceba no seu comportamento de criança, quando você tinha aquela idade, fez aquele comportamento, por que você reagiu assim? Como foi que você fez? Como foi que você resolveu? A partir de qual sentimento que você reagiu daquela forma? O que você estava tentando proteger? Talvez, bem talvez, esse seu colega, essa sua situação, esse seu cliente, esse tema que você está comparando, fica mais palatável de você engolir, porque, né, alguns sapos na vida a gente engole, não adianta, é a vida, paciência. A situação fica mais palatável de você engolir, compreender e falar, ok, se eu estou na minha zona de conforto, se eu tenho o meu acolhimento aqui, se eu tenho as ferramentas que eu preciso, se eu tenho conhecimento, o Pajem de Espadas ele tem um conhecimento que ele espalha para tudo quanto é lugar e ele não tem o menor medo de espalhar, porque ele sabe que a fonte de onde vem esse conhecimento que ele espalha é abundante para dedéu. Então, assim, é muito você perceber e comparar dessa forma que tá tudo bem a pessoa agir dessa forma, sabe? Você consegue bloquear. Nossa, você tem uma força de bloqueio muito forte, é o touro. Esse é o 6 de paus dentro da sua vida física que o Osho está trazendo aqui. Entende? Essa é a vitória, a conquista que você tem. É essa constatação de, na transformação, na mudança, na renovação, saindo um pouco da zona de conforto, saindo, né, aprofundando um pouco, porque eu entendo, sair da zona de conforto pode ser o aprofundar para vocês, tá? Porque daí vai ter que entrar em contato com assuntos mais emocionais, cargas mais dramáticas, né? Não é muito confortável para muita gente. Mas são de situações muito diferentes, porque no fundo do deck aqui me fala que esse tipo de situação vai fazer com que você perceba onde você realmente tem que se dedicar no seu negócio. Onde você ganha grana, com quem que você tem que fazer parceria, com quem você tem que fazer contrato, quem realmente vale a pena o seu esforço e a sua dedicação.
Quem realmente retorna na mesma moeda, não é um 6 de ouros, mas é a metade do caminho, é um 3 de ouros. Quem é que retorna na mesma moeda o valor? Por enquanto, quem está dando maior valor é você ainda, touro. Ainda. Tá num 3 de ouro. Daqui a pouco, vai entrar num 6 de ouros. Aí a troca vai ser justa, vai ser por igual, vai ser uma doação onde o retorno é tão beneficiador quanto a dedicação que você está colocando, a energia e o empenho que você está colocando naquilo que você faz. Mauro, eu estou desempregado, não, né, tem uma situação aqui que se encerrou, 2021 veio com uma pancada muito forte na cabeça, né, esse 5 de espadas 2 vezes aqui, eu tive que me renovar, eu tive que me reinventar. Pois bem, você tem uma facilidade muito grande para voltar o seu olhar para onde você consegue se estabelecer, touro. É isso que importa hoje. Volta o seu olhar para onde você consegue se estabelecer e aonde lá atrás você percebe que as suas ações e reações eram diferentes, eram mais, entre aspas, de certa forma mais infantis, né? A gente tem um pajem de espadas aqui no emocional. Mas um pajem de espadas é uma emoção, é uma ação e reação que já está curada, já está resolvida para vocês. Então é só um relembrar. Calma. A partir do momento que você se acolhe, lembrando do seu potencial, lembrando de tudo aquilo que você é capaz de estabelecer na vida, é quando vocês entram nesse 10 de paus aqui da carta da repressão, de deu. Tudo aquilo que eu estou disposto a fazer para mim, para o meu sucesso, para o meu acolhimento, para o meu sucesso profissional, para minha carreira se alavancar, para minha conta bancária aumentar, para o meu conforto se estabilizar no meu chão. Ah, tô soltando muita coisa. 10 de paus. Ah, que delícia. Porque eu entendo que a minha jornada, ela tá passando por um ciclo e esse ciclo tá acabando. Não fazemos ideia do que vai vir à frente, porque o louco tá aqui no fundo do deck também. É uma novidade. A lua foi quem abriu a leitura e quem fecha aqui nos fundos do deck tem o louco. Então temos o encerramento de um mini ciclo dentro dos vários ciclos que a gente tem da vida, com uma novidade que para vocês é uma zona de conforto. Uau! Isso é sensacional, touro, para você conseguir voltar a ter aquele senso de estabilização. Por mais que exista um mundo caótico ao seu redor, existe um senso dentro de si que te permite te colocar dentro de uma constância que não vai fazer com que o ambiente externo te assuste ou faça com que você se sinta desvalorizado. Linda leitura de você, touro. Saudade de ler para você. É isso, essas são as mensagens para você pelos próximos 28, 29 e 30 dias, para essa lua crescente que entrou agora no seu signo. Eu espero que essas mensagens tenham sido úteis, que vocês tenham gostado. E eu volto aqui na próxima lua que estiver no signo de touro, provavelmente em fevereiro. Certo? Um beijo para você, taurino. Até mais.